Houve um tempo em que as pessoas procuravam nos céus a resposta para os seus problemas. Houve um tempo em que homens e mulheres foram torturados e mortos em fogueiras de suas crenças. Um tempo em que a vida e a morte dependiam de apelos a deuses e rituais de sacrifícios. O fato é que hoje em dia, atualmente, esse tipo de pensamento anacrônico, antiquado, ainda permeia a nossa sociedade. Muita gente hoje confia em líderes religiosos para dizer o que é certo, o que é errado, em quem se deve amar, em quem se deve odiar. Mas hoje em dia, nós podemos fazer melhor. Nós vamos fazer melhor. A ciência e o método científico têm expandido o nosso conhecimento sobre a vida, sobre as coisas e o nosso lugar neste universo. O valor da ciência nutre a nossa curiosidade, nos dá liberdade para fazer perguntas e descobrir as respostas. Da indústria à medicina, o valor da ciência nos permite aprender, nos adaptar e desenvolver. Nas próximas décadas, nós vamos enfrentar sérios problemas. Problemas difíceis, decisões políticas, desde mudança climática, superpopulação, ética e bioética e crise econômica global. Não será suficiente desejar, acreditar ou rezar por soluções. Nós temos sérios problemas que demandam soluções reais. Houve um tempo em que dogma, superstições, pensamento mágico era o melhor que as pessoas podiam fazer. Mas hoje não é mais esse tempo. Hoje é o tempo da razão, da ciência e do pensamento livre. Bom, boa tarde. Meu nome é Paulo Camargo. Eu sou engenheiro químico e trabalho na Petrobras e costumo dar esse curso de metodologia científica para os nossos alunos. E hoje eu vou conversar rapidamente com vocês sobre isso, sobre a minha paixão, que é a ciência e o valor da ciência. Quando muitos perguntam sobre o que é a ciência, a grande parte da população identifica rapidamente que a ciência é o sinônimo de conhecimento. Conhecimento sobre a vida, sobre as coisas, sobre o universo. Mas a ciência é muito mais do que isso. A ciência não é só o conhecimento acumulado, mas também a forma, o método de como você obtém esse conhecimento. Se as pessoas identificam que a ciência é o conhecimento acumulado, mas não sabem de que forma esse conhecimento é obtido, pode vir a pensar de que o conhecimento é obtido de forma mágica ou de alguma forma etérea, o que não é verdade. E um outro ângulo da ciência, e esse introduzido talvez por muitos aqui, deve ter mudado a cabeça de vocês, que é o Carl Sagan, é uma atitude perante a vida, uma atitude cética, dubitativa, indagativa, que é inspirada por metodologia científica e procura consistência com esse conhecimento acumulado, que é chamado de pensamento crítico, algo que já está muito bem desenvolvido, plenamente desenvolvido, por exemplo, nos Estados Unidos
mas aqui no Brasil é plenamente ignorado. Nós não temos absolutamente nada sobre isso. E foi uma disciplina que foi ministrada por Carl Sagan, da Universidade de Cornell, até o final da vida dele. Então, rapidamente, eu vou tratar desses 3 aspectos hoje com vocês. É verdade que para ser ateu não é necessário ter um profundo conhecimento sobre ciência. É aquela famosa vulgarização que insiste em confundir crença da ausência com ausência de crença. Hume, no século XVII, já tinha resolvido esse problema para a gente. David Hume. Mas é claro que para uma mente cética não ficaria satisfeita simplesmente com os aspectos abordados por Hume. Ele queria um pouco mais. Se você me permite, deixa eu citar as palavras aqui de Richard Dawkins. Nesse livro dele, elogiando Segue, a teoria da evolução contra o design divino. Então dizia ele: antes de Darwin, o ateu poderia ter afirmado, faltando-se Hume: não tem explicação para a complexidade do design dos seres vivos. Tudo que sei é que Deus não é uma boa explicação. Portanto, devemos aguardar e esperar que alguém invente algo melhor. Não posso deixar de sentir que uma tal atitude, ainda que logicamente correta, não satisfaria ninguém. Penso igualmente que antes de Darwin, o ateísmo até poderia ser logicamente sustentável, mas que só depois de Darwin é possível ser um ateu intelectualmente satisfeito. Então essa é uma pequena amostra do qual é a importância da ciência para o ateu. Mas vamos voltar no tempo. O local é Pisa, a Itália. O ano 1609. Um professor que vivia brigando com os seus colegas insistia em dizer que o que ele estava ensinando estava errado. Até então, o que reinava era a escola escolástica que confiava o conhecimento nos postulados de expert, de autoridades. Então, qual era a autoridade naquela época? Aristóteles. Aristóteles concebia o mundo tal qual ele é apresentado aos nossos olhos. Ou seja, o conhecimento está diante dos nossos olhos. Tudo que você vê é o que é. Então esse professor, o nome é Galileu Galilei, resolveu desafiar Aristóteles e seus postulados. Ele dizia: a Lua é uma esfera perfeita. E durante anos e anos, séculos, se acreditou-se nisso. Porque, afinal de contas, era Aristóteles que tinha dito. Era a autoridade. O que fez Galileu? Pegou a luneta e apontou para o céu. Graças a esse ato simples, deu-se início à ciência e à metodologia. A ciência como tal nós conhecemos hoje. Tanto que em 2009 foi comemorado os 400 anos desse feito, e 2009 foi conhecido como o ano da astronomia. Na minha opinião, devia ser o ano da ciência, mas tudo bem, foi o ano da astronomia. Então Galileu Galilei apontou para os céus e viu que a Lua está muito distante de ser uma esfera perfeita. Ele encontrou planícies, montanhas tão altas quanto da Terra. E mais, não se limitou a isso. Ele observou as fases de Vênus, as luas de Júpiter, os anéis de Saturno, colocando em xeque tudo que
que se acreditava até então. Muitos não acreditaram. Houve até quem se recusasse a olhar na luneta para não ver as suas crenças abaladas. É claro que essa história não podia acabar bem, porque afinal de contas Galileu Galilei acabou se desafiando uma grande autoridade na época, que era a igreja, e vocês sabem muito bem, em 1633 ele foi condenado. Mas ao motor da história não para. E aí a verdadeira autoridade apareceu, que são as evidências. E em 2000, o Papa João Paulo II pediu desculpa por todos esses erros cometidos da história. Esse foi um dos momentos mais sombrios para a história da ciência. Então, o que fez Galileu? Ele não inventou, não fez nenhuma teoria nova, ele não conseguiu descobrir nenhuma lei, ele simplesmente deu uma conotação diferente à verificação. Ele também não foi o primeiro a verificar, outros, naquela época, também conduziam ele, mas ele pegou e fez. E trouxe uma conotação diferente para verificar. Segundo, resumindo o que Galileu Galilei fez, né? Ao publicar esse pequeno livrinho aqui, ó, O Mensageiro da Estrela, ele introduziu a verificação, ou seja, não acreditar nas autoridades, verificar, dar uma conotação diferente à verificação. Ele também introduziu a questão de estender os nossos sentidos. Estender os nossos sentidos para ampliar a nossa capacidade de observação. E, finalmente, introduziu o conceito de modelagem. A gente modelar o que é a realidade, descobrir os segredos que a natureza esconde. Esses foram os grandes feitos por Galileu Galilei. Um ano após a morte de Galileu Galilei, nasceu Newton. Antes, Galileu Galilei verificou os postulados, mas não perguntou os porquês. Newton perguntou e deu a resposta. Por que as coisas se moviam do jeito que se moviam? Ele introduziu o conceito de gravidade, formulou as leis de Newton, e graças a isso foi possível se prever a órbita exata de planetas, a passagem, o momento exato da passagem de cometas, explicou as marés, lançou as bases para a engenharia, permitiu as viagens espaciais, até permitiu a descoberta matematicamente de Netuno, que era o penúltimo planeta, agora o último. Ou seja, funcionou. Os cientistas, eles induzem o pensamento livre e utilizam como critério da verdade apenas um. Funciona ou não funciona? Algo simples assim. Bom, Galileu Galilei e Newton revolucionaram a ciência. Devemos muito a eles. Mas faltava a quem pusesse no papel toda essa revolução que estava acontecendo naquele momento, no século XX. E isso foi feito por um filósofo chamado René Descartes, que publicou um livro, mais ou menos na mesma época que Galileu Galilei publicava o seu, chamado Discurso do Método. Um livrinho simples, custa R$10 em qualquer banco de jornal, e que todo mundo deveria ter em casa. Porque isso é um marco na história da humanidade. Galileu Galilei, René Descartes, ele pôs no papel
as bases da metodologia científica. E muito pouca coisa mudou desde lá até então, em termos de metodologia. Em termos de ciência, muita coisa mudou. Pense que, eu vejo aqui, muitos têm cabelo branco, igual a mim, e na época de René Descartes, você ter mais de 40 anos, você era considerado velho. Então isso significa que hoje, muitos de vocês, como eu, estão vivos graças à ciência. E de outra forma nós estaríamos mortos, se não fossem os remédios, se não fossem as vacinas, se não fossem os métodos que a ciência desenvolveu e permitiu ampliar o nosso conhecimento. Então ele lançou a base, os pilares da ciência, que são apenas 4. Mas antes, deixe-me ler por que é importante o método e por que ele é necessário. Disse René Descartes: o bom senso é das coisas do mundo mais bem divididas, pois cada qual julga estar tão bem dotado dele, bom senso, que mesmo os mais difíceis de contentar com outras coisas não costumam desejar tê-lo mais do que já tem. E não é verossímil que todos se enganem a esse respeito. Pelo contrário, isso evidencia que o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, isto é, o que denomina o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens. A diversidade das nossas opiniões não provém do fato de uns serem mais racionais do que outros, mas tão somente em razão de conduzir os nossos pensamentos por diferentes caminhos e não considerar as mesmas coisas, pois não basta ter um espírito bom, o essencial é aplicá-lo bem. As maiores almas são capazes dos maiores vícios, tanto como os das maiores virtudes, e os que marcham muito devagar podem avançar muito mais, seguindo sempre um caminho reto, do que os que correm e deles se distanciam. Então, nesse pequeno parágrafo de René Descartes, a gente verifica a importância do método. Por que nós precisamos do método? E ele diz mais adiante, fincando as bases dos pilares da ciência. 4 parágrafos. Diz ele: primeiro, consistia em nunca aceitar como verdadeira nenhuma coisa que não conhecesse evidentemente como tal, isto é, evitar com todo cuidado a precipitação e a prevenção, só incluindo nos meus juízos o que se apresentasse de modo tão claro e distinto ao meu espírito que nada tivesse ocasião alguma para dele duvidar. Esse é o primeiro pilar fundamental da ciência. A dúvida é o que nós chamamos de a dúvida metodológica. A dúvida é o motor da ciência. Porque se não houvesse dúvidas, não haveria por que buscar respostas. Só existe ciência porque tem dúvidas. Se só existissem certezas, não haveria por que buscar novos conhecimentos. E, até hoje, a ciência é feita dessa forma. Segundo, o de dividir cada uma das dificuldades que devesse se examinar em tantas partes quanto possíveis e necessárias para resolvê-las. Bom, nesse caso, está bem explícito aqui o conceito de reducionismo. Essa palavra tomou uma conotação completamente pejorativa hoje em dia. Declarar-se reducionista é quase como declarar-se como criancinhos. A academia, ela eugeniza por essa palavra. Mas, na verdade, o reducionismo significa tão somente um desejo honesto de tentar entender como as coisas funcionam. Terceiro, em conduzir por ordem os meus pensamentos, iniciando os objetos mais simples e mais fáceis de conhecer para chegar aos poucos, gradativamente, ao conhecimento dos mais compostos, supondo também, naturalmente, uma ordem de precedência de uns em relação aos outros. Aqui a gente pode identificar um outro princípio que é conhecido como navalha de Ockham, que foi formulada por um frade franciscano, William de Ockham, daí ele leva o nome dele,
que também é conhecido como lei da parcimônia ou da simplicidade, que diz simplesmente que, se tudo mais forem iguais as explicações entre si, devemos optar pela mais simples. Esse princípio foi muito utilizado pela ciência e serviu para provar muitas teorias. O quarto, em fazer para cada caso numerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de não ter omitido nada. Quarto pilar da realidade da ciência, da revisão, que eu costumo chamar de serviço autolimpante da área da ciência. É claro que o método científico é infalível? Não, não é. A gente observa várias pessoas tentando fraudar, usam a Fritz, as pessoas que tentam alegar que conseguem fazer clonagem de seres humanos, mas nada disso resiste à revisão. Por isso que é tão importante a publicação dos achados científicos em uma revista, revisada por seus pais, aquelas pessoas que sabem tanto quanto você ou mais. Isso garante que a ciência está buscando de forma reta e precisa o que é a verdade. No fundo, tudo se resume isso, em busca da verdade. O terceiro ângulo da ciência é o pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? É você analisar com cuidado toda e qualquer alegação que lhe é apresentada. Hoje nós somos bombardeados por diversas alegações dos mais variados tipos, dos mais variadas fontes. Como você decide se aquilo ali é digno de crédito ou não? É isso que faz o pensamento crítico. Em rápidas palavras, o pensamento crítico ele se converte em uma lista de verificação, um checklist, onde você percorre, você é apresentado ao argumento, você percorre essa lista e, ao final, se o argumento conseguiu sobreviver a todos os itens dessa lista, ele é digno de crédito. Não é definitivo, mas ele tem uma boa chance de se tornar verdade, de ser considerado como verdade. Se ele não resiste a essa lista de verificação, aquele argumento tem que ser abandonado. Não a negação em si, mas aquele argumento não pode mais ser utilizado. Existem vários tipos de lista de verificação. Por exemplo, esse daqui, da Foundation for Critical Thinking. Infelizmente o material sempre é em inglês, não temos nada em português, certo? Em que um livrinho simples explica como você pode acessar argumentos e chegar a conclusões mais claras e decidir com base em conclusões sólidas o que se deve fazer. Você lembra? Decisões sérias para o futuro. Mas uma lista que eu particularmente gosto muito, porque foi inspirada diretamente no método científico e que foi publicada na revista Skeptical, aquela editada por Michael Sherman, muitos de vocês devem conhecer, de um professor americano chamado James Lex. Ele até criou um acrônimo para que os seus alunos possam lembrar. É um acrônimo em inglês, que se chama Futures. Essa palavra em inglês significa surrupiar ou roubar. É como se alguém tentasse roubar a sua opinião, tentasse manipular você. Então você chegar às suas conclusões por si mesmo. Então ele utilizou essas palavras para que os seus alunos pudessem lembrar dos 6 itens que ele propõe, que são as consoantes dessa palavra. A primeira letra, F, é a falsibilidade, um conceito introduzido por Karl Popper na década de 30, do século passado, que demarcou o que é ciência e o que não é ciência. Segundo Karl Popper, toda e qualquer alegação ela tem que ser falseável, ou seja, você tem que permitir que ela possa ser refutável. Você deve conceber uma experiência de tal maneira que refute a sua alegação.
E se você faz uma alegação que não é falseável, isso não faz parte da ciência. Então, esse conceito é um conceito bem difundido. Para quem leu o livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, deve estar lembrado de um capítulo que se chama O Dragão da Minha Garagem, né? Que explica espetacularmente bem esse conceito de falsibilidade. O segundo item, o L, de lógica, todo conceito, toda alegação, todo argumento ele tem que ser logicamente sustentável. Aqui entra o conceito das falácias, né? As falácias, na lógica e na retórica, são argumentos que não têm fundamentos, são inválidos ou falhos na tentativa de provar aquilo que se alega. Ele pode até parecer um argumento razoável para a grande maioria da população, mas não deixa de ser falhos por conta disso. Eles podem ter até a validade íntima, pessoal, psicológica, mas não tem validade lógica. A nossa sorte é que os filósofos já nos brindaram com um catálogo, existem várias dessas falácias já catalogadas, com vários exemplos, de modo que ninguém precisa ser um PhD em filosofia para saber e aplicar as falácias. Isso é tão importante, não só para a gente reconhecer e identificar as falácias no discurso alheio, como também nos nossos próprios discursos, porque todos nós somos seres humanos, somos passíveis de cometer esses erros lógicos da falácia. O terceiro item é a da abrangência. Todo argumento ele tem que ser abrangente, tem que levar em consideração não só os pontos a favor, mas também com os pontos contra. Isso nos leva ao quarto item, que é o H, da honestidade intelectual. Você tem que ser honesto e não esconder aquelas evidências que vão contra aquilo que você está alegando. O quinto item é o da replicabilidade. Todo e qualquer argumento apresentado, qualquer evidência apresentada, ela tem que ser replicada. Aqui, na Lua, em Marte, em qualquer lugar. Então, ela tem que ser replicada em todos os lugares. E o último item é o da suficiência. Quer dizer, o argumento apresentado ele tem que ser suficiente para sustentar aquilo que se alega. Basicamente, é responder a 3 perguntinhas básicas. A primeira, todo argumento, o ônus da prova sempre recai a quem está alegando, a quem está fazendo a alegação. E o segundo item é que alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Isso é típico, né, de ufologias e outras coisas. Então, se nós aplicarmos bem esses 6 itens, nós conseguiremos avaliar bem tudo que se alega. E isso é uma tese que eu advogo sempre, que deveria fazer parte de todo o banco escolar esse tipo de conteúdo. Nós aqui no Brasil somos completamente ignorados com relação a isso. Nós passamos 20 anos nos nossos bancos escolares aprendendo a não fazer perguntas, aprendendo a não duvidar. E quando chega lá no final, as pessoas vão fazer uma monografia, um trabalho final de curso, uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, e aí eles se deparam com um professor chato dizendo para eles: olha, você tem que fazer uma pergunta. Quando eu passei 20 anos da minha vida aprendendo a não fazer perguntas, e agora eu tenho que fazer perguntas, sim. Você tem que, para produzir ciência, você tem que duvidar. Obrigado aí pelo espaço. Estou aberto aí a qualquer dúvida, esclarecimento.